João capítulo 4. É um privilégio muito grande, né? Amém. A palavra de Deus para a mãe, né? Amém. Com todo esse amor e esse carinho. É um privilégio muito grande. Eu agradeço muito a Deus por essa mãe. Amém. Glória a Deus. E depois a gente vê também a história de Jesus lá. Não sei se vocês estão assistindo The Chosen. Eu acabei de ver as 5 temporadas, né? E agora tem uma sexta que está vindo. Acaba justamente no momento em que Jesus é entregue ali, né? Para os executores dele. E eu vejo ali a família toda unida, depois a gente vê Tiago também, a família que eu falo de Jesus, né? É muito importante também essa questão de como as coisas acontecem e essa familiaridade que a gente tem de conhecidos, amigos que estão com a gente, mãe, parentes também, né? Meu tio também está ali no grupo, às vezes posta alguma coisa, eu fico muito feliz disso. É a nossa grande família, independente do laço biológico, a gente tem também um amor especial por cada irmão e é isso que a gente tem que considerar, uma grande família. Mas de qualquer maneira, o capítulo 4 aqui de 1 João, ele é um texto profundo, não é verdade? Vai falar sobre a natureza de Deus e esse discernimento espiritual que nós podemos ter. Então vamos dividir ele em 2 grandes temas. A prova dos espíritos, né? Não é para você ficar aí com medo, aquela coisa toda, a prova dos espíritos. E depois nós temos também a essência do amor divino. Então, começando aqui, dando uma palhinha primeiro sobre os primeiros 6 versículos. Veja só. João alerta ali, dá uma advertência de que nós não devemos crer em qualquer espírito, mas testar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Mas como é isso, né? A gente vai conversar aqui, você vai guardar algumas coisas, depois a gente vai voltar a falar. E nós vamos conversar um pouquinho hoje também sobre espiritismo, para você também compreender isso, né? Sem qualquer tipo de juízo de valor. Essa é a nossa combinação, em que nós temos respeito por aqueles que pensam diferente. Mas de qualquer maneira aqui, o critério fundamental para identificar o Espírito de Deus é a confissão de que Jesus Cristo veio em carne. Qualquer espírito que nega isso é chamado de espírito do anticristo. Então, nesse sentido, só para vocês entenderem, a gente já conversou sobre isso, mas naquela época tinha muito essa questão do gnosticismo, em que a matéria era separada do espírito. A matéria é má, corrompe, peca, o espírito é perfeito, é único. Então, havia essa tendência na igreja e João, que ali no seu 90 depois de Cristo, mais ou menos, guarda essa data, ele escreve isso para combater essas heresias que chegam. Então veja só, depois ele ali começa encorajando os fiéis, dizendo assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, no versículo 4. E depois ele vai dizer, né, confirmando aquilo que quem conhece a Deus e ouve o ensino apostólico, quer dizer, o ensino dos apóstolos, aqueles que conviveram com Jesus, ele é um deles também, conhece a Deus, ouve esse ensino, e quem não conhece, quem não quer saber de Deus, ignoram. Então veja só, escrito em 90 depois de Cristo mais ou menos, e era um pastor experiente ali, né, já calejado, já viveu tudo o que tinha, né, percebeu ali os milagres de Jesus e depois continuou a sua fé, demonstrando ali o caminho do cristianismo, mas ele estava vendo as igrejas ali serem atacadas por ideias que tentavam, vamos dizer assim, espiritualizar demais a fé, negando que Jesus se fez carne entre nós. Então, por isso ele é tão firme em dizer, não é o que você está pensando, diz assim: testem os espíritos. Bom, fecha esse parênteses, a gente vai voltar nele no final. Agora nós damos seguimento aqui para poder vencer o capítulo. A gente vê que Deus é amor, e essa é uma definição teológica, né, digamos, das mais famosas aqui desse capítulo. No versículo 8, o amor não nasce no homem, mas em Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem até uma igreja com esse nome, né? Mas na verdade, independente da igreja, todos nós deveríamos saber, como cristãos, que Deus é amor. Então, qual que é essa prova desse amor, né? Será que tem uma prova? Claro que tem. Deus demonstrou, não só todo dia nas nossas vidas, mas demonstrou esse seu amor ali incomparável, enviando o seu Filho unigênito no mundo como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Então, se Deus nos amou dessa maneira, qual que é o mandamento prático que a gente tem? Qual que é o nosso desafio para a gente sair daqui hoje, né, com a nossa informação aqui para... o Hernani não falou muita coisa, mas isso eu sei que ele falou.
obrigação que nós temos, ética, de se amar uns aos outros. É isso que nós temos. Embora a gente nunca tenha visto a Deus, o seu amor se aperfeiçoa em nós quando nós amamos ao próximo. Então, quando você está amando ao próximo, isso envolve perdão, isso envolve, né, qualquer tipo de situação, né, pagar o preço, se doar, amar mais ao outro que a si mesmo. Tudo isso você está fazendo com que Deus se materialize na vida sua e na vida do outro. Então, que interessante isso. Depois ali que a irmã Alzira leu, a confiança e o amor perfeito. Então, o capítulo vai encerrar aqui conectando a habitação do Espírito com a segurança da salvação. Sabemos que permanecemos nele, porque ele nos deu do seu Espírito e porque confessamos Jesus Cristo como Filho de Deus. E agindo dessa maneira e também no amor, o que a gente faz com o medo? Expulsa ele. No amor não há medo. Ao contrário, o amor perfeito, o que faz? Show! Né? Para não falar outra coisa, show medo, show medanás, né? Mas de qualquer maneira, o amor nos dá confiança para o dia do juízo. É isso que aqui o João está falando. E depois ele vai demonstrar a incoerência que existe muitas vezes de o amor, ele chama perdão. O amor, ele chama, digamos assim, generosidade. O amor chama alteridade, quer dizer, você pensar no outro. Não vai chamar ódio, então a incoerência do ódio. João aqui é direto. É impossível alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, se odeia o seu irmão a quem vê. Então, olha só que lição para nós hoje. Amar uns aos outros, né, é uma forma que a gente tem de pensar, puxa vida, né? Eu gosto tanto de Deus, mas né, ninguém viu Deus ainda. A gente está falando aqui o que está dizendo em João, mas de qualquer maneira, se eu odeio o meu irmão a quem eu vejo, né, isso também me faz de mim um mentiroso e demonstra essa incoerência que eu falo que amo a Deus, amo aos outros, mas tenho ódio no coração. Então, é um tratamento para as nossas vidas isso. Essa é a nossa lição de hoje, amar uns aos outros. E aqui ele vai dizer que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O conhecimento de Deus, ele não vale nada se nós não praticarmos o amor. Quer dizer, a teologia junto com a nossa ética, aquilo que a gente pensa de melhor, né, para poder fazer isso ser transformação de realidades. E não é preciso muito, né? O que você precisa para você fazer, para você se doar, para você dar amor para a pessoa? É só ver o que você tem na sua vida, né? Sou uma pessoa que gosta de falar muito, então eu vou emprestar, né, os meus conselhos. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir, gosto de ler, então eu vou trazer isso para as pessoas com uma forma de honrar a Deus, assim como nós estamos fazendo nossa sala de oração. Ela não nasceu formatada já, né? A gente foi aqui ouvindo o discernimento do Espírito Santo, aí que fique bem claro, e aí a gente vai tendo todo o direcionamento e não vai sendo peso para ninguém, vai sendo até uma questão para fortalecer. Mas de qualquer maneira é o seguinte, vamos lá agora dar uma pinceladinha nessa questão do Espírito, temos um tempinho aqui ainda. Para quem lê o texto hoje, vocês viram que eu falei que 1 João foi escrito lá em 90 depois de Cristo. A palavra Espírito, muitas vezes, ela remete a gente imediatamente ao Espiritismo. Prestem atenção nisso e com respeito, com tranquilidade, para a gente poder falar sobre isso. O Espiritismo foi uma doutrina codificada por um francês, Allan Kardec. Allan Kardec não era o nome dele, tá? O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivard, era um francês. Em 1857 que ele fez isso, no século XIX então. Então o que acontece é o seguinte, veja só, aqui esse pseudônimo dele, Allan Kardec, é bom que você conheça um pouquinho porque eu acho que a gente nunca deve ser alienado. Então veja só, segundo a tradição espírita, nesse Allan Kardec, que na verdade o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivard, um espírito teria lhe enviado em uma sessão que, em vida passada, lá entre os druidas da Gália, ele se chamava Allan Kardec. Então ele adotou esse nome para separar os trabalhos pedagógicos das suas investigações sobre os seus fenômenos naturais. Então, assim, quando isso aconteceu, né, que ele teve ele era um professor, inclusive, era bem conceituado lá e tal, mas aí ele começou a ter essas questões, essas inquietações, e começou a ser um decodificador de situações, né, de ensinamentos. E ele organizou o que chamava de Ensino dos Espíritos em 5 livros principais, um deles chamado Livro dos Espíritos. Eu tenho aqui comigo porque eu gosto de ler, está aqui para vocês verem.
o Livro dos Espíritos, e é interessante, porque você começa a perceber algumas coisas. O que a gente precisa fazer dentro da nossa cristandade? Quando você é cristão e você tem a convicção da sua fé, não impede que o outro também tenha isso. E às vezes a gente quer lutar contra essas questões, mas uma coisa que nós temos que perceber é o seguinte: Deus deu tanta liberdade a mim e a você para aceitá-lo, quanto, por exemplo, para o meu pai que não aceita Jesus e que é ateu e joga isso aos quatro ventos. E é uma pedra dura, né? Que às vezes tem que ficar ali com gotas de água tentando ver se a gente consegue quebrar a barreira. Mas é isso, nós precisamos respeitar, né? Ainda tem a questão de ser meu pai, então ainda respeito com relação à questão da hierarquia biológica, digamos assim, mas de qualquer maneira, para você compreender essa questão de espírito, veja só, essa questão do espiritismo, ela nasceu na França em 1857, nós estamos falando do século XIX. Quando que foi escrita a primeira João, que já falei para vocês? Século I depois de Cristo, 90 depois de Cristo, o ano 90 depois de Cristo, mais ou menos. Então veja só, não tem ligação nenhuma com essas questões, né? E quando ele fala de testar os espíritos, sabe quando o pastor fala assim: Senhor, que teu Santo Espírito me mova nesse dia, que eu possa falar através dele as palavras que vêm do Senhor, que eu seja a sua boca santa. É isso, é o Espírito Santo, aquele que está sempre com a gente. E aí tem espíritos que as pessoas falavam, que não falavam nada relacionado à Bíblia, inclusive faziam essa divisão do gnosticismo, separando o que é espírito, que para eles, os gnósticos daquela época lá de João, eram pessoas que dividiam o espírito do corpo, que o corpo era mau, o corpo era pecador, então você podia fazer o que você quisesse, que não tinha problema nenhum, e o espírito é que era o 100%, então existia essa divisão. E quando começava isso, é por isso que João vai falar: testem os espíritos para saber se é isso, e se falam dentro da Bíblia, e se falam realmente que Jesus veio e se tornou carne entre nós, porque você trazendo aquela que nós já sabemos que é a união hipostática de Jesus, 100% homem e 100% Deus, isso dissipa qualquer tipo de situação. O Espírito, então, que João usa e utiliza aqui, na Bíblia, por exemplo, a gente nem sempre se refere a uma pessoa que já morreu. Nesse caso aqui de 1 João 4, que nós lemos, refere-se à influência espiritual, ou à fonte de inspiração que estava dando ali para o pregador, ou para o profeta, por exemplo. Então, se você vê as pessoas ali falando, por exemplo, não, que você nasceu para ser cabeça, que você vai ter milhões de pessoas a seus pés, você é a cabeça, você tem o direito de prosperar nessa terra, que você não sei o que você... Tudo é maravilhoso para você, nada vai te fazer mal, a tua direita vai ser... Aquela teoria que a gente já sabe que não é bíblica, não é fundamentalmente bíblica, porque a gente vê que o sofrimento faz parte da nossa vida. Esse espírito não é o santo, conforme aqui a narrativa bíblica, é isso que eu estou dizendo a vocês. Então, nesse sentido, o que nós precisamos entender? Que João aqui não está sugerindo que a gente deva fazer sessão para falar com os mortos, para saber discernimento, não. É que ele está dizendo ali o motivo do alerta, e naquela época era bem propício isso. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo para ensinar heresias. Então, nesse sentido, o que acontece? O João, ali no final da sua vida, velho, escolado, né, já vendo tudo, mas ali indignado com a situação que estava acontecendo na igreja, faz questão de dizer: testem os espíritos. E aí você pode ter ali o teste de João, que é justamente o seguinte: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, esse sim procede de Deus. Então essa é a atenção que ele está dando aqui para a gente. Essa questão do gnosticismo, né, que Jesus era apenas um espírito e que não tinha corpo real, não tinha nada a ver. E João está combatendo isso. Então veja só. O espiritismo, aqui o recente, eu estou dizendo para vocês, dessa doutrina, né, que ela envolve ciência, religião e filosofia, ela foca na comunicação com os desencarnados, com as pessoas mortas, e também na reencarnação por uma evolução, nesse sentido, para você conhecer um pouquinho mais, mas de qualquer maneira a gente entende aqui que tudo que Deus precisa falar conosco, ele já está na Bíblia, e a suficiência do sacrifício de Jesus, ela é plena para nós. Então, nesse sentido, nós não temos assim nenhuma necessidade, né, de fazer outras manifestações. Veja só, os espíritas, quando vieram aqui para o Brasil,
eles encontraram um terreno fértil. Lá nos Estados Unidos e na França, eles não superaram tudo isso e não cresceram tanto. Hoje, conforme o censo do IBGE religioso de 2022, que foi publicado em junho de 2025, os espíritas, eles são de 2 a 2,5% da nossa população, e eles, pelos estudos que foram feitos do IBGE, são a população, proporcionalmente, né, brasileira, mais instruída que há dentre as demais religiões. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui é título de conhecimento, só para a gente não ficar sempre alienado no nosso mundo e não percebendo que tem pessoas à nossa volta que podem pensar diferente. No Brasil, os espíritas conseguiram um terreno muito fértil, porque o que acontece? Nós já tínhamos lá algumas influências africanas que tinham aquela tendência de lidar com espíritos, e aí no Brasil as coisas caminharam, inclusive, para uma situação de caridade, né? Eles entendem muito o amor, essa questão de caridade, de você doar, né, muitas coisas, fazer obras e tal, nesse sentido. De qualquer maneira, deixa eu colocar aqui, finalizar com vocês as nossas diferenças. Nossa visão bíblica: nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Para a visão espírita, o que acontece é decorrente da caridade, ou seja, das múltiplas obras, e a pessoa vai evoluindo, a reencarnação dela nesse sentido. Então, essa é uma diferença. A outra diferença é a seguinte, com relação ao pós-morte. A gente tem lá em Hebreus 9:27, é dado ao homem morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. Ponto. A visão espírita é que eles acreditam em sucessivas vidas, em reencarnação. Depois, em relação à mediação, a gente entende que há um só mediador entre Deus e os homens, qual seja Jesus Cristo o justo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A visão espírita entende que os médiuns é que buscam contatos com os espíritos. E para nós, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o Consolador que é enviado por Jesus, que nos leva para os caminhos, né, do bem. Já os espíritas, muitos espíritas, tá, essa é a visão, interpretam que o Consolador, que a gente está falando que é o Espírito Santo, é a própria doutrina deles, a própria doutrina espírita. Então, queria fechar esse parênteses aqui para trazer essa informação para vocês, muito embora já de início a gente já consiga separar, porque nós temos então a informação de que o livro de João foi escrito em 90 depois de Cristo, e essa doutrina, né, a doutrina espírita, ela começou aí no final do século XIX, e aí teve um crescimento aqui no Brasil exponencial, aí utilizando as questões, né, das religiões africanas e o catolicismo também, para poder ter toda essa vinculação e essa doutrina que eles têm também. É isso, meus irmãos, queria deixar para vocês essa informação. Pode falar. Me permita só um comentário em relação a essa questão. Sim. Que você trouxe do gnosticismo, que o que está ligado, a coisa principal dessa fala, é porque o gnosticismo, essa ideia de espírito que você falou, acreditava que a carne é má. E porque a carne é má, Jesus não poderia ter vindo em carne, porque Deus é santo. Então, como Deus Santo pode vir com a carne má? Então, como o livro João, o que ele busca provar é que Jesus é Deus também, quando ele começa lá no Evangelho, né, que Oi, pastor China, acho que falhou um pouquinho. A questão maior é essa, de que Jesus veio em carne mesmo, possível, entende? Então, ele não era só o Espírito, porque o gnosticismo queria dizer isso. Então, a coisa mais importante é de que Jesus ele é um Deus que veio em carne para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito, para que os nossos pecados acontecessem. Né? Amém. Essa situação a coisa mais importante que João traz, que Jesus, ele era Deus santo, veio em carne mesmo, porque o gnosticismo, por causa dessa questão de espírito que você explicou, queria dizer que ele não veio em carne, que isso não era verdade. Né? Então essa é a parte fundamental no que João trata, que Jesus é Deus, e ele veio em carne para que pudesse resolver essa nossa questão do pecado. Amém. Obrigado, senhor pastor China, pelo complemento, muito bem, né? Essa união hipostática de Jesus, 100% homem, 100% Deus, 100% divino, 100% humano, e a nossa fé é essa. Então, realmente, confirmar isso, né? Testem os espíritos, porque se não falarem isso que o pastor China disse,
que Jesus veio em carne, se manifestou entre nós, habitou entre nós e se fez sacrifício perfeito, esse espírito não é o santo. Então fique tranquilo aí, agora você já sabe como testar os espíritos aí que 1 João 4 vai falar. Muito obrigado então pela informação e também pela nossa reflexão, você que estava ouvindo, espero que tenha compreendido e vamos em frente.